A graça e a paz do Senhor a todos. Este domingo nós vamos tratar a lição 5, que fala sobre a nação sem rei, do livro de Juízes. E o tema tratado da nossa devocional hoje será: o segredo de Sansão era o poder de Deus que estava sobre ele. Como texto base, você vai encontrar no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1 ao 17, que diz: Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, juntamente com os 2 batentes, e os arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica de frente de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo de sua força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela as 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois de tendo os homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça no pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear junto com os fios de tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o todo o tempo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou uma navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Amados,
Em Juízes 16, nós vemos que os problemas de Sansão com as mulheres continuavam. No início do capítulo, somos informados que ele teve relações sexuais com a prostituta, desprezando completamente o mandamento do Senhor e a pureza do naziredo. Após isso, lemos que ele se apaixonou por Dalila. Vendo que ela o traíra, seus inimigos a procuraram e ofereceram boa quantia de prata, do que ela descobrisse qual o segredo da sua força. Ela aceitou a proposta e começou as investidas, mas Sansão mentia a ela, e todas as vezes que a armadilha era montada, ele a derrotava, pois sua força permanecia. Após 3 tentativas fracassadas e pela muita insistência de Dalila, Sansão acabou contando que o grande segredo de sua força era o seu cabelo crescido, como símbolo de pacto com Deus. Caso fosse cortado, sua força o deixaria e ele seria um homem normal. Quando ele estava dormindo, seus inimigos cortaram seu cabelo e sua força se foi. Quando os filisteus o atacaram, ele não pôde resistir. Sansão foi preso, os filisteus o cegaram e ele passou a viver como escravo. Este é o homem a quem definitivamente os servos de Deus não devem imitar, pois toda a sua tribulação é fruto de seu desdém à santidade de Deus. Sansão brincou com o pecado e julgou que não havia mais esperto do que ele. Achou que sua força resolveria tudo, inclusive sua tolice. Não percebeu que quem o derrotou foi uma frágil mulher, mas especialmente astuta e gananciosa. O tolo Sansão está agora preso, cego e escravizado, servindo como exemplo do que acontece com aqueles que se desviam do Senhor e zombam do seu chamado. Passando o tempo, o cabelo de Sansão voltou ao tamanho que tinha quando cortado pelos filisteus. Durante uma grande celebração, os filisteus tiveram a ideia de trazer Sansão para divertir a multidão que se reuniu no estádio. Ele foi guiado por um moço e o pediu para ser colocado entre as colunas do lugar. Quando percebeu que estava onde queria, Sansão orou ao Senhor e pediu sua força de volta. Deus ouviu e ele destruiu as colunas. Toda a estrutura veio abaixo, matando a ele e todos os presentes. Em seu último ato, amados, Sansão matou mais filisteus do que em toda a sua vida. A sensação que fica para nós é a de frustração. Ele poderia ter vivido muito mais, feito muito mais, mas escolheu brincar com os propósitos e com seus dons. Flertou com o pecado e desprezou a astúcia dos inimigos. Tudo isso lhe custou muito caro. E a gente olha aqui, nós vemos aqui que a grande força que Deus lhe deu poderia ter acabado de uma vez com os inimigos de Israel, mas ele desperdiçou essa grande oportunidade. Amados, o grande segredo de Sansão não era a sua força, o grande segredo de Sansão era a presença de Deus sobre sua vida. Quando ele deixa que a presença de Deus saia de sua vida, ele perde tudo. E é assim que acontece conosco. Que nós venhamos, amados, a manter a presença de Deus sobre nossas vidas, porque aí nós seremos bem-aventurados. Jesus abençoe você neste dia.